A história começa 100 anos no passado. Os céus foram invadidos pelo rei demônio e seu exército, mas o guardião dos deuses ficou contra eles, esmagando o exército sozinho. No entanto, havia um traidor entre os deuses, e o guardião foi morto, fazendo com que sua alma seja dividida em 72 fragmentos, e se espalhou pelo reino humano. Com o guardião derrotado, o exército demoníaco inundou os céus, e os deuses tentaram o seu melhor para lutar. Os deuses estão sobrecarregados, mas como último recurso, eles usaram sua energia restante para selar os demônios longe, mas sem os deuses olhando para o mundo. Caos começou a se espalhar, e a única maneira de restaurar a ordem é coletando as 72 peças da alma do guardião e usando sua energia para libertar os deuses. No presente o mundo está um caos, e vemos dois irmãos Yun e Shin, enquanto eles se abrigam em uma casa, mas o chão treme e a casa começa a desabar. Então Yun coloca seu irmão em uma cesta, e eles conseguem sair bem a tempo. Enquanto isso, o pai deles, Gong, luta contra um enorme demônio, mas ele luta contra isso, e ele é esmagado em um pilar. Os irmãos chegam querendo ajudar o pai, mas o demônio de repente os ataca. Seu pai consegue bloquear o ataque, atordoando o demônio, e ele os joga em um dos pilares. Por segurança, enquanto ele bloqueia o ataque do demônio, ele transforma sua arma, transformando-o em uma equipe de 3 seções, e envolve a mão do demônio. Ele ajoelha o demônio na cara e começa a estrangulá-lo com sua arma, mas o demônio quebra as correntes e o envia para o ar, mas ele chuta as 3 seções de sua equipe ao redor do demônio, e ele ativa sua habilidade, que liga o demônio enquanto está contido. Ele manipula os pilares circundantes para formar uma mão e prender o demônio, mas ele sabe que isso não vai segurar o demônio por muito tempo. Então ele foge com seus meninos. Eles fazem o seu caminho para uma caverna, onde encontram uma área coberta de vinhas. Gongo usa uma habilidade para abrir os portões celestiais do palácio, fazendo as vinhas recuarem e revelando 2 espadas em pedestais. Eles puxam as espadas simultaneamente, fazendo os pedestais desaparecerem. Como um recipiente de ouro emerge diante deles, Gong dá para Yun, dizendo a ele para dar ao irmão quando ele crescer. Seu pai lhe entrega a outra espada, dizendo a ele que as 2 espadas foram transmitidos pelos caçadores de demônios. Yun não acha que ele é digno de empunhá-los, mas seu pai diz, ele pratica desde menino, então ele acredita nele. O chão treme, e eles percebem que o demônio deve ter se libertado. Eles alcançam uma ponte de pedra em uma sala cheia de lava, e Gong explica que era uma sala espiritual usada pelo passado. Caçadores de demônios. O demônio de repente rompe teto, e Gon é pego, mas usa uma habilidade, faz partes das paredes colidirem com o demônio. Ele consegue se libertar, e ele usa outra habilidade para prender o demônio em uma prisão esférica que então cai na lava, cobrindo a área com fumaça. Parece que eles finalmente ganharam, mas um sino de repente toca, e Gong é esfaqueado atrás por uma mulher misteriosa, e os meninos começam a chorar, mas como último recurso ele decide mandá-los embora, ativando sua habilidade final. A mulher tenta persegui-los, perfurando a barreira e arranhando o rosto de Yun, mas os meninos desaparecem de repente, enquanto eles são transportados. 10 anos depois, Yun cresceu, e Shen se veste como um monstro lagarto gigante. Vemos um homem, enquanto ele é acompanhado por um caçador de demônios em um prédio. O caçador de demônios detecta a presença de um demônio, alegando que ele pode sentir o demônio lagartixa de 1000 anos, e ele diz ao homem para esperar do lado de fora. O homem foge, enquanto o caçador de demônios invoca sua arma. Ele encanta suas contas jogando-as pela sala. Ele bate no demônio lagartixa. Ele segue com outro ataque, cortando a cabeça do demônio, mas o homem de repente entra em pânico, perguntando à lagartixa que ele estragou tudo, mas Yun aparece atrás dele, nocauteando-o, e ele acorda amarrado a um pilar, perguntando aos irmãos quem eles são. Yun o ameaça e o homem admite, ele é na verdade apenas um falso caçador de demônios, que tem trabalhado com o demônio para enganar as pessoas com seu dinheiro. Ele fez parceria com um demônio fraco que assombraria um edifício, e então ele fingia caçá-lo, e eles dividiriam os lucros. Shen se pergunta como as pessoas são tão facilmente enganadas, e o homem diz que é tudo graças ao seu rosto bonito. Faz as pessoas confiarem nele, dizendo que o rosto de Yun nunca convenceria as pessoas. Ele é um caçador de demônios, parece um bandido. Isso desencadeia Yun, então eles o deixam amarrado e vestida com a fantasia de lagartixa. Depois disso, Shen passa por sua cerimônia de amadurecimento. Já que ele agora tem 14 anos, Yun realiza o ritual, fazendo com que Shen seja cercado por luz. Talismãs o cercam, a luz
luz desaparece. E Yun diz a ele que agora é um caçador de demônios oficial. Shin questiona se ele está pronto, mas Yun diz a ele para acreditar em si mesmo e mostra a ele o recipiente de ouro. Seu pai deixou para ele. Shin abre e encontra uma pequena barra de ferro. Ele se pergunta para que é usado, e Yun só se lembra de como seu pai disse, era o destino dele. Shin valoriza isso, pois é um presente de seu pai, e ele usa como um colar. Naquele momento, um velho corre para eles, pedindo-lhes para salvar a cidade, porque há uma névoa que causou pessoas para desaparecer. Ele lhes oferece dinheiro, mas Yun acha que poderia ser outro golpe, então ele está mais interessado em continuar. Cerimônia de amadurecimento de Shen, pronto para mostrar a ele um bom tempo, mas ele encontra o velho que deixa cair sua bolsa, revelando um sino dourado, e Yun se lembra da mulher que matou seu pai, então eles decidem verificar a cidade, que é completamente cercado por névoa. Enquanto caminhava pela cidade, Shen desaparece de repente. Como Yun vê um demônio gato, fala com ele, ele pergunta sobre as origens do sino, mas o gato começa a atacá-lo. Yun se esquiva de seus ataques, e o demônio gato o ataca por trás. Usa a névoa para desaparecer e reaparecer, e consegue acertá-lo por trás, mas Yun gira, criando um redemoinho que limpa a névoa ao seu redor, e o demônio é derrubado no chão. Ela implora para ele não matá-la, alegando que ela fará qualquer coisa por ele, e Yun pergunta a ela sobre o sino. A garota afirma que ela acabou de encontrá-lo, mas ela não sabe de onde veio. Então Yun diz a ela para sair da cidade. Ela o agradece por sua misericórdia, mas ela de repente se lança contra ele. No entanto, Yun está preparado usando sua técnica de barra invertida, e ele facilmente a derrota, mas quando ela desaparece, ela diz a Yun que seu irmão vai se vingar dela, matando Jin. Enquanto isso, Shen é atacado por outro gato, demônio que o despreza por ser criança, mas Shen afirma que não é mais uma criança. Enquanto ele se prepara para lutar, Yun assiste à distância e chama de julgamento final. O gato lança seus ataques em Shen, que habilmente foge dos ataques. Enquanto ele se aproxima do demônio, o demônio agarra seu bastão, mas Shen consegue dominá-lo e até acertar um golpe nele, mas isso deixa o demônio com raiva. Então ele começa a lutar seriamente, usando sua velocidade para atacar Shen. Antes que ele possa reagir, ele quebra a arma de Shin, e Yun pensa em ajudá-lo, mas seu colar começa a brilhar, e ele agarra e se transforma em uma arma. Shin joga no demônio, soprando para longe e liberando uma poderosa onda de energia, que pode ser sentido a quilômetros de distância. A energia chega até a mulher demônio, e ela percebe que ele finalmente acordou. A arma perfura o peito do demônio, mas ele ainda está vivo. Surpreso ao ver o bastão dourado em seu peito, ele percebe que Shen não está mais consciente, então ele tenta puxar o bastão, mas Yun chega perguntando sobre o sino. Enquanto ele ameaça matá-lo, a campainha toca, e o demônio fica hipnotizado. Então ele revela que uma mulher chamada Samir deu a eles, sabendo que os irmãos apareceriam se tocasse. Yun pergunta sobre Samir, mas o demônio diz que não é da conta dele. Quando ele começa a repetir sua missão, para matar os matadores de demônio e arrebatar o fragmento da alma, o sino começa a girar descontroladamente e entra na boca do demônio, fazendo com que ele exploda. A explosão é pega por duas pessoas, que parecia ser de uma civilização mais avançada, que se dirigem ao seu teletransportador para verificar. Shen acorda, e Yun diz a ele que ele fez um bom trabalho. Ele recupera o bastão de ouro, mas se transforma de volta. Em sua forma minúscula, a dupla da civilização avançada chega, dizendo a eles que a equipe não pertence a eles. Eles escaneiam o artefato, confirmando que é o alvo deles, e chamando a equipe Shinsen, a dupla se aproximou dos irmãos. Mas Yun não está em condições de lutar, porque ele sofreu alguns ferimentos internos. Da explosão, Shin tenta falar com eles, mas a garota diz a ele para entregar o bastão. Yun tenta detê-lo, mas ele é facilmente derrotado. A garota ameaça matá-los, mas eles ainda se recusam a entregá-lo, chamando-a de cabeça de porco por causa de sua máscara. A menina com raiva, mas seu companheiro os impede, dizendo que eles não têm más intenções. Ele usa sua tecnologia para curar os ferimentos de Yun, surpreendendo-o quando ele percebe que até mesmo seus ferimentos internos se foram. Yun pergunta por que eles querem o artefato, e a garota afirma que a equipe sempre pertenceu a eles. Nós aprendemos que o pessoal já foi usado pelo Guardian, o guerreiro mais forte entre os deuses. Eles se apresentaram como enviados do clã das fadas. Tristeza
tristeza e Shu. Ela tira a máscara e os irmãos acham ela fofa. Saru explica como foi perdida. Depois que o guardião foi assassinado, 100 anos atrás, ele revela que o objetivo deles é encontrar os 72 fragmentos de sua alma para quebrar o selo no espaço, onde os deuses estão presos. Ele diz: o cajado é a chave para encontrar o fragmento da alma, tem a capacidade de sentir os traços de Deus. Yun pensa, é uma pista para encontrar o demônio que matou seu pai, então ele não quer desistir da equipe. Ele pergunta a eles como eles podem ter tanta certeza de que o artefato é realmente a equipe de Shenzhen, e Sara conta a eles sobre como produziu ondas de energia quando foi acordado, que se espalharam pelos 6 reinos. Sara os avisa que os demônios também teriam sentido isso. Ele explica que o demônio Rei Mara e seu exército também foi selado com os deuses. Então ele pensa, os demônios também farão um movimento para libertá-lo. Yun não confia neles, mas Shu diz a eles que, se eles não libertarem os deuses, o mundo continuará um caos, e se os demônios quebrarem o selo primeiro, o mundo também estará condenado. Shin decide confiar neles, dando-lhes a equipe, e Yun apoia a decisão de seu irmão, pensando que vai manter Shin longe do perigo. Quando eles saem, Shu acha que eles estão tentando enganá-la com um falso, já que virou ferro, mas quando Shen leva de volta dourado novamente, Shu está confuso com o que está acontecendo, e a tristeza revela que apenas um coração puro pode acordá-lo, e reconheceu Shen como sua nova honra. Então eles não têm escolha a não ser trazê-los junto, e os irmãos concordam em ir, pensando que deve ser o destino. Eles reivindicaram a recompensa do velho, e eles olham para a equipe, que os aponta na direção do próximo fragmento. Tristeza convoca um navio, todos eles embarcaram para começar sua jornada. Eles viajaram pelo deserto, e vemos uma mulher estranha chamada Yin, que desmaia no chão. O navio a detecta e executa uma manobra evasiva de emergência, fazendo com que o navio voasse para o lado. Ela se pergunta o que está acontecendo, e o navio fala sobre a mulher detectou. Yun olha em volta, vendo uma mulher no meio do deserto, e ele corre para ajudá-la. Ela desmaia em seus braços, e ele vê uma ferida em seu corpo. Então ele a carrega de volta para o navio, mas Shu o impede de dizer a ele para não deixar um estranho entrar. Shu acha a situação estranha, enquanto Yin pensa que ela está com ciúmes de sua figura. Então eles começam a argumentar que Yin é capaz de entrar no navio, e a tristeza pergunta como ela se machucou. E Yin diz, ela encontrou um grupo de bandidos que tentaram matá-la, mas ela foi capaz de fugir deles. Ela pede que a levem de volta ao Dark Canyon, porque ela está com medo de encontrar os bandidos novamente. Yun diz a ela que eles também estão indo para o Dark Canyon para encontrar fragmentos. Então ele acha que o destino deve tê-los reunido. Yun está curioso sobre os fragmentos, e Shen mostra a ela o cajado, dizendo que detectou um fragmento no Dark Canyon, mas Shu fica chateado, porque eles estão contando tudo a ela, e ela diz a ele para guardar o cajado. Saru sugere partir para o Canyon escuro. No dia seguinte, quando ele sai da sala com Shu, enquanto os irmãos estão dormindo, Yin usa seu anel para criar alguma teia, tentando tirar o cajado de Shen, mas Shen move sua mão, impedindo que a web chegue à equipe. A porta se abre de repente, então Ying volta para sua cama. Como a tristeza aparece depois de tomar um banho, mas ele percebe que está na sala errada e sai. No dia seguinte, Yun começa a procurar Yin, e a tristeza diz que ela parece já ter saído. Shen percebe que a equipe agora se foi, deixando Shu chateado, mas a tristeza permanece calma. Em um flashback vemos Yin em uma caverna, onde ela é cercada por um grupo de bandidos, e sua irmã Mei foi pega por eles. O líder bandido a reconhece como a melhor ladra do mundo, então ele ordena que ela roube a equipe Shinsen. Ying sabe sobre o artefato, mas ela acha que é apenas uma lenda, porque as pessoas tentam encontrá-lo há 100 anos, mas nenhum conseguiu. O chefe diz a ela que é real, alegando que ninguém foi capaz de encontrá-lo porque estava dormindo, mas agora despertou. Ele mostra a ela um fragmento de alma do guardião, alegando que tem o poder de destruir todo o vale. Ele ativa, fazendo com que o chão trema, enquanto as rochas começam a voar em direção ao teto. Ele afirma que será capaz de controlar os demônios se ele tem a equipe, que é a arma divina mais forte, e ele a avisa para não ir contra ele. Ele promete deixá-los ir quando ela entrar na equipe, mas pode lembrá-la de seu juramento de nunca mais roubar, sabendo que ela vai sofrer se quebrar. Então ela diz para você não ir, mas um dos bandidos interrompe, dizendo que Maio sofrerá se ela não fizer isso. Yin os ameaça sobre machucar sua irmã, e o chefe promete, nada vai acontecer com ela se ela conseguir. Volta no presente. Yin vai salvar sua irmã, enquanto ela repreende os irmãos por salvar a garota, e perdendo o pessoal, Saru os leva a um determinado local, sabendo que eles encontrarão Yin na área. Ele diz a eles que eles estão indo para a caverna da teia
teia de aranha, mostrando-lhes a entrada, como ele os informa que a passagem interna é complicada, não é fácil se perder. Tristeza mostra a eles seu dispositivo, apontando pro sinal da equipe, e um está determinado a obtê-lo de volta à caverna, e um retorna ao líder bandido, dando-lhe o cajado para salvar sua irmã. Então ele retorna Maio para ela, que se culpa pela situação, que ela foi pro vale sozinha, mas Ying está feliz por ela estar bem. E eles começam a se afastar, mas o bandido de repente bloqueia seu caminho. Como o chefe diz a eles que eles não podem sair, dizendo que preparou algo divertido para eles, Ying o chama de sem vergonha, atirando na teia com seu anel, que ela envolve as pernas do chefe, derrubando-o e recuperando o cajado. O outro bandido ataca ela, então ela tenta usar o bastão, assustando o homem, mas nada acontece, então ela apenas usa seu anel para cegá-lo. Eles começam a fugir, enquanto os dois homens os perseguem, mas pode de repente tropeçar dizendo a Ying para deixá-la para trás, quando os bandidos se aproximam, mas Ying não a deixa, convocando uma teia gigante para prendê-los, mas o chefe corta e tenta atacá-los. Ele acaba batendo no chão, separando as irmãs, pode tentar chutar o bandido magro, mas ele facilmente pega a perna dela enquanto Yin se esquiva. O ataque do chefe, bandido magro, tenta esfaqueá-la por trás, mas ela usa sua teia para prender a mão dele contra a parede. O chefe dá outro golpe nela, mas Yin pula, tentando acertá-lo com sua teia. No entanto, ele chama a rocha do chão, que a atinge e a derruba. Pode verificar ela e Ying diz a ela para apenas correr, mas o outro bandido consegue se libertar, e ele os prende em uma barreira. Enquanto isso, Saru diz a eles, será difícil localizar com precisão a equipe dentro da caverna, então Yun sugere a separação, e ele leva Shen com ele. Eles correm pela caverna, e Shen acha que eles estão indo pro lado errado, mas Yun fala a ele sobre o pecado único em Yin. Eles veem as irmãs enquanto estão presas em uma barreira. Pode implorar ao chefe para não machucar Ying, dizendo que ela fará qualquer coisa, e ele diz a ela que ela será bem tratada. Enquanto ela se comportar, o bandido remove a barreira, e o chefe lentamente caminha em direção a eles, mas Ying ataca com seu anel, coçando o rosto o chefe com raiva, convocando picos de rocha para atacá-la, mas pode atrapalhar. Ela está feliz por poder proteger sua irmã, mas ela desmaia. Yun fica com raiva, carregando com suas espadas, mas o chefe bloqueia seu ataque. Shin tenta emboscar o outro bandido com uma pedra, mas o bandido se esquiva e o chuta para longe. De repente há uma explosão, que cria uma abertura na caverna, e eles são unidos por Shu e Tristeza. Shu dispara seu canhão em Ying, mas Ying bloqueia a explosão, desviando-o para o teto. Os irmãos tentam impedir Shu de atirar novamente, dizendo a ela que ela deveria ter como alvo os bandidos. Eles veem uma barreira ao redor dos bandidos, e eles notam como os bandidos estão usando o poder do fragmento da alma, dizendo que eles absorveram em seus corpos. Ela quer destruí-los, mas Yin atrapalha, dizendo às irmãs para correrem. O chefe bate palmas, fazendo com que seus homens apareçam, e ele ordena que eles ataquem. Os bandidos atacam eles, mas a Tristeza usa sua magia de tornado e sopra todos eles. O líder bandido tenta matar Shan, mas Jun fica em seu caminho, dizendo a Shan para correr com as irmãs. Shu estende garras de seu canhão, e ela empurra o chefe de volta. Tristeza usa magia para criar uma nuvem de trovão, e o bandido magro tenta criar uma barreira, mas Shu dá um soco nele, enquanto a Tristeza convoca um Thunderbolt e eletrocuta o chefe. Os irmãos ajudam as duas meninas a fugir, e Yin pede desculpas por mentir para ele, mas Shen diz a ela que não é culpa dela. Sabendo que ela fez isso por sua irmã, o chefe em faixas se levanta, atacando com os punhos enquanto a Tristeza salta para trás, usando um feitiço de fogo no chefe, mas ele cria um escudo de rocha, refletindo as chamas de volta para a Tristeza. Shu vem em seu socorro em confronto com o chefe, e ambos são empurrados para trás. O chefe começa a usar o poder do fragmento da alma, que é revelado ser apenas uma pequena parte do poder do fragmento, mas ainda é uma ameaça para eles. O chefe lança pedras nele, enquanto a Tristeza cria um escudo de água, mas não é forte o suficiente. Então eles pulam enquanto Shu dispara nosso canhão. O chefe usa uma rocha para fazer o projétil explodir no ar, mas quebra em projéteis menores, causando uma explosão ao redor do chefe, e ele usa uma concha de pedra para se defender. Ele começa a pensar que é invencível, mas ele não percebe que está parado na água, e a Tristeza usa seu raio nele, eletrocutando-o enquanto ela dispara seu canhão. E o chefe é derrotado. Eles recuperam o fragmento de alma de seu corpo, e eles escapam da caverna antes que ela desmorone. Enquanto isso, vemos os irmãos com as duas meninas, mas o bandido magro de repente se lança contra eles. Shin o aborda, mas o bandido imediatamente se levanta, querendo atacar Shin, mas Yun interfere. O bandido se esquiva do ataque de Yun, contra-ataca com um chute, empurrando-o para trás. Tentáculos aparecem atrás do bandido, atacando Yun enquanto eles trocam golpes.
golpes. O bandido pula lançando seus tentáculos em Yun, que mal escapa dos ataques. Yun está em desvantagem, então Shen agarra o bandido, enquanto Yun corre em direção a ele, mas o bandido prende Yun dentro de uma barreira. Enquanto ele chuta Shen para longe, Yun corta a barreira, enquanto o bandido usa magia de petrificação nele, lentamente transformando-o em pedra. Shen bate na barreira, até que seu punho comece a sangrar, mas não faz nada. E o bandido o empurra para o lado. Shen começa a chorar pensando que é inútil, mas naquele momento, o bastão começa a brilhar e Shen agarra-o, transformando-o em sua verdadeira forma. Ele usa para quebrar a barreira e também reverte o feitiço de petrificação. O bandido o chuta para longe, agarrando o bastão dourado, mas imediatamente se transforma em uma pequena vara de ferro. Ele tenta transformá-lo de volta no bastão dourado, mas seu braço é cortado. Como a petrificação de Yun foi completamente dissipado, eles começaram a trocar golpes, mas o bandido percebe que a velocidade de Yun está melhorando. Lembrando de um certo guerreiro, Yun consegue acertar o bandido, fazendo cair de joelhos, mas o bandido sabe que os caçadores de demônios não podem matar humanos. Yun diz que não merece ser humano, mas o bandido ri, dizendo a Yun como ele o lembra do Twin Blade Hunter. Pensando que Yun deve ser seu descendente, ele diz que há mais de uma dúzia de anos, ele foi ordenado por seu mestre para encontrar o gêmeo Blade Hunter, e eles acabaram lutando. Yun quer saber mais sobre o caçador, mas o bandido de repente ouve o toque de um sino e acaba morrendo, liberando o fragmento da alma de seu corpo. De volta em seu navio, Saru tenta curar Maio com sua magia, mas a lesão dela é muito grave. Yin acha que ela vai morrer, mas Saru sugere sacrificar seu corpo para selar sua alma, para que quando os deuses forem libertados, ela pode ser ressuscitada em outro corpo. Jung aceita sua ideia e a tristeza sela a alma de sua irmã em um anel, e ela sente como se sua irmã ainda estivesse com ela. Enquanto isso, Shen se pergunta por que ele foi escolhido, vendo-se como incompetente, que ele não poderia salvar ninguém, mas Jung o lembra de como ele o salvou dos bandidos, dizendo que ele tem potencial. Ele diz a ele que Maio ainda pode ser salvo, se eles podem coletar todos os fragmentos e libertar os deuses. Então, ele diz a ele para não perder a esperança. Eles voltaram para o navio, e os fragmentos são absorvidos pela equipe, e impede para se juntar a eles, em sua busca, querendo fazer o que puder por sua irmã, e Yun está feliz por tê-la no time. Enquanto eles continuam em sua jornada para salvar o mundo, eles chegam em uma cidade industrial, mas Sean não está se sentindo bem, e o calor está piorando as coisas. Yun pergunta a Tristeza se ele pode ajudar seu irmão, mas ele diz a Yun para não se preocupar, dizendo que é isso que acontece quando o cajado absorve os fragmentos, e que Sean deveria se sentir melhor. Depois que eles pegam remédio na loja do sábio, eles entram em uma loja estranha, que está cheio de roupas femininas, mas o lojista se aproxima de Shu. Conhecendo quem ela é, ele menciona como os imortais raramente visitaram sua loja depois que o reino celestial foi selado, então ele foi forçado a vender outros bens para sobreviver. Ele ativa um interruptor secreto, transformando sua loja em uma que atende para imortais. Shu imediatamente exige um feijão senso, então ele rapidamente encontra para ela, e ela enfia na garganta de Chen. Yun se pergunta o que eles deram a seu irmão, e o lojista explica que o feijão senso reduz o desconforto causado pela sobrecarga de poder mágico e ainda tem propriedades curativas. Yun está impressionado e quer comprar uma sacola deles, mas o lojista diz a ele que custa 2 bilhões de won. Yun não tem esse tipo de dinheiro, mas a Tristeza oferece para pagar, revelando que ele tem trilhões de won em sua conta. Ela se pergunta por que a cidade ficou mais quente, e o lojista conta a ela sobre um meteorito que caiu do céu há 100 anos. Ele diz que o clima está mais quente desde então, e agora serve como fornalha industrial da cidade. Saru acha que vai esfriar lentamente, mas o lojista diz a eles que toda a cidade precisa disso, e ele menciona Faisal, quem é o verdadeiro governante da cidade. Ela se pergunta por que ele não o enfrenta, mas o lojista diz: Fezon é um demônio de alto nível, que é até uma ameaça para as fadas. Tristeza pede a Shen para girar o bastão, então ele dá uma chance, permite que a Tristeza veja que o meteorito é, respondendo à equipe. Então, ele conclui que há um fragmento de alma no meteorito, mas a vara cai quando o colar quebra. Como Shu está prestes a sair com Tristeza, Yun se oferece para ir com eles, mas Shu o avisa, não será como nada que ele enfrentou antes. Mas Yun está determinado a ir. Ele deixa Shen com Ying, e ele sai para se juntar aos outros. Eles chegam à sua localização, e Saru abre um mapa, revelando Faisal
Zhao está no último andar do prédio. Enquanto Shu e Saru discutem seu plano para chegar ao último andar, Ying invade o prédio, chamando Fai Zhao, e isso alerta a todos para sua presença. De volta à loja, Shen tem uma visão do guardião. Enquanto ele estava contra os demônios, ele usou seu cajado contra eles, destruindo-os com facilidade, mas o demônio Reimar ataca com uma explosão de energia, perfurando seu peito e espalhando seus fragmentos de alma em todo o reino humano. Shen percebe que agora eles têm 2 desses fragmentos que eles conseguiram dos bandidos que derrotaram os espíritos bandidos. Dizem que ele é fraco, mas se ele usar o poder do guardião, seu poder será incomparável. Eles o tentam sacar sua alma para receber o poder, mas ele recusa a oferta, fazendo com que a haste brilhe intensamente, se transforma em um bastão gigante, emergindo do chão. Como a voz do guardião diz a Shen, sua alma e espírito se tornarão um com ele. Shen recupera a consciência, mas ele entra em pânico ao ver Ying tão perto dele, então ele acidentalmente deixa cair a equipe. Ying pega e mostra pro lojista. Quando ela voltar, ela consertou seu colar, substituindo-o por um fio de prata. Enquanto isso, o trio tira os inimigos, e eles chegam a um corredor cheio de retratos de mulheres, onde Faizong faz sua aparição. Yun ataca ele, mas ele ativa sua habilidade de fogo, forçando Yun a recuar. Fei Zhen está feliz em ver Shu e Soral, vendo-os como oponentes dignos. Enquanto ele caminha em direção a eles pronto para levá-los, ele sabe que eles estão atrás do fragmento de alma, revelando que está em seu corpo. Enquanto ele os desafia a tomá-lo à força, Yun ataca ele, mas Faizong usa uma barreira de fogo para se defender, e ataca chamando uma coluna de fogo. No entanto, Yun mantém sua posição enquanto suas espadas absorvem as chamas. Vendo este, Faizong usa uma explosão de fogo para explodir Lomain, e a tristeza o pega enquanto ele cai. Tristeza avisa Faizong que o fogo em seu corpo poderia reagir com um meteorito e trazer desastre para a cidade, então ele sugere desistir de sua alma para evitar isso. Mas Faizong diz que pode apenas usar o sangue de imortais para resolver o problema. Tristeza percebe que ele está planejando usar uma técnica proibida, perguntando para onde ele moverá o meteorito. Faizong revela, ele está planejando destruir o Palácio Imortal em pedaços. Então Shu tira seu canhão, atirando nele enquanto ele defende. Usando um escudo, ele ataca Shu com seu chicote de fogo, envolvendo-o em torno de seu canhão e fazendo com que superaqueça. Saru tenta esfriar com um pouco de água, mas não funciona, então ela é forçada a jogá-lo fora. Faizong lança uma bola de fogo em Shu, mas Yun a defende, dizendo a ela para voltar ao logis sapato e retiro de tristeza, como lava e rompe da fornalha industrial, fazendo com que todos entrem em pânico. Faizong chove fogo em Yun, que joga sua espada em seu oponente e aparece atrás dele conseguindo pousar um ataque, mas acaba sendo uma ilusão. Faizong envolve seu chicote na perna de Yun, esmagando contra o chão. Faizong está prestes a acabar com ele, mas a tristeza retorna, conjurando uma parede de gelo e permitindo-lhes escapar. Faizong vê sangue no chão, e ele usa para começar seu ritual, lançando o meteorito do chão, enquanto perfura o céu. Notas de tristeza, que sua estrutura mudou no último século, então provavelmente vai quebrar antes de chegar ao Palácio Imortal, e os fragmentos cairão sobre a cidade. Naquele momento, meteoritos caem do céu, ameaçando a todos, e o trio volta para a loja para encontrar uma solução. Yin e Shen correm para se abrigar, mas Shen vê uma garota chorando, então ele corre para ela, dizendo a ela para se abrigar com ele, mas um prédio próximo desmorona, e eles estão prestes a ser atingidos pelos escombros, mas Yin usa sua teia para salvá-los. Todos eles chegam ao abrigo. Shen está preocupado com seu irmão, mas o lojista garante a ele já tomou um feijão senso, então ele só precisa de tempo para se recuperar. O abrigo começa a desmoronar, deixando todos preocupados. Como o lojista fala sobre o núcleo do forno industrial, pode ajudar a controlar o calor, mas ele não sabe onde está. Saru pensa que pode ser a chave para acabar a catástrofe, mas o lojista sabe que é fortemente guardado, então o grupo acha que ele poderia roubá-lo. Ying se lembra de seu juramento de nunca mais roubar, mas o lojista afirma que o núcleo é uma arma dos imortais, então não seria chamado de roubo, já que eles estão apenas pegando de volta. E se infiltra no prédio, tirando os oficiais encarregados da vigilância e usando as câmeras para localizar a secretária. Ela emboscou a secretária, tentando interrogá-la, mas ela revida enrolando a gravata no braço de Ying antes de lançar um ataque, mas Ying usa sua teia para conter a secretária, e ela continua seu interrogatório, perguntando a ela sobre o núcleo. Enquanto isso, o abrigo continua a desmoronar, enquanto Faizong joga bolas de fogo, dizendo às fadas para saírem. Shu traz seu canhão, enquanto ela pensa em ganhar tempo.
tempo, até que Ying volte, e a tristeza se junta a ela no plano. De volta ao prédio, o interrogatório de Ying foi bem sucedido, e ela faz seu caminho para o núcleo, mas ela ativa um alarme, fazendo com que um grande robô bloqueie seu caminho. Destruição se espalha por toda a cidade. Enquanto Faison anda em um flashback, vemos uma garota ruiva tentando parar um ladrão, quando de repente ele puxa uma faca. Faison impede o ladrão de derrubá-lo, e ele verifica a garota. Eles começam a namorar e eventualmente se casam, mas um dia, a guerra estoura nos reinos superiores, e o fogo chove sobre a cidade. Ele vê o meteorito gigante enquanto desce do céu, e acaba atingindo o prédio onde sua esposa está. De volta ao presente, Shu e Tristeza o confrontam e eles começam a brigar. Como ele culpa os imortais por seu destino, ele lança uma explosão de fogo, que a Tristeza tenta bloquear com uma barreira de gelo, mas acaba quebrando. O cajado dourado de repente cai na frente deles, protegendo-os enquanto Shin se junta à luta. Shin implora Faison para parar, dizendo a ele que todo mundo está sofrendo, e a cidade vai acabar virando uma ruína, como fez 100 anos atrás. Faison começa a chorar ao se lembrar de quando ele viu o corpo de sua esposa enterrado sob os escombros. Foi então que ele encontrou o fragmento da alma, dando a ele os poderes que ele tem agora. Ele revela que quer se vingar dos imortais por causar a destruição 100 anos atrás, e Saru explica que durante a guerra, o Rei Demônio tentou destruir o Palácio Imortal com um meteorito, mas eles criaram um campo protetor para mudar sua trajetória, fazendo com que caia para o reino inferior. Faisal afirma que os imortais não valorizam vidas humanas, quanto ele joga uma bola de fogo em Shu, mas Shan a protege com sua barreira. Shin diz a ele que se ele destruir a cidade, ele não é diferente dos imortais, dizendo que ele não pode mudar o passado, mas isso faz com que ele se transforme em um monstro lobo, e ele dá um soco soprando Shin para longe. Enquanto isso, Yin derrota o robô e ela caminha para o núcleo tentando agarrá-lo com sua teia, mas não funciona porque sua teia fica congelada. Tyson está prestes a cuspir fogo, mas ele sente uma certa energia e o faz perceber que eles estão atrás do corpo. Ele fica furioso jogando uma bola de fogo que causa uma explosão massiva antes que ele faça o seu caminho de volta para o corpo. Shin os protege com sua barreira e eles pensam em parar Faison, mas Shu não está em condições de ir. Shin se oferece para ir atrás dele, então Saru diz a ele para salvar Yin, enquanto ele usa um feitiço de teletransporte. Nele, a parede ao redor do corpo quebra. Então Ying se esconde quando um homem estranho faz sua entrada. Ele pega o caroço com a mão, que começa a congelar, mas parou graças à armadura que ele está usando. Naquele momento, Faison chega, dizendo a ele para abaixar. Eles começam a lutar, lutando um com o outro, mas nenhum deles está recuando. O homem explica que o corpo é um presente para sua irmã, enquanto ele se transforma em um touro enorme. Faison avassalador. O homem enfiou sua garra no peito de Faison, derrotando ele, e o fragmento da alma sai de seu corpo. O homem pega o fragmento, colocá-lo em uma caixa junto com o núcleo. Ele vê o meteoro descendo sobre a cidade, querendo ver o quão poderoso é, mas naquele momento, a caixa é arrancada de sua mão. Enquanto Shen estende sua equipe, o homem agarra, mas ele percebe que sua força vital está sendo absorvida, então ele rapidamente o afasta, carregando Shen com seu machado, mas Ying o salva na hora certa. A equipe continua absorvendo sua força vital, então ele acaba cortando o braço. Ele decide recuar usando uma pedra estranha, e ele se teletransporta para longe. O meteoro gigante está prestes a destruir a cidade, mas Faison diz a Shen, ele pode pará-lo quebrando o núcleo. Então Shen pega seu cajado e atinge o núcleo, fazendo com que a cidade coberta de gelo, congelando o meteoro e fazendo-o quebrar. Faison chora ao perceber que falhou com sua esposa, mas a alma de sua esposa aparece diante dele, dizendo a ele que ele protegeu a cidade, abraçando-o. Quando ele falece, o grupo continua sua jornada, enquanto eles fazem o seu caminho para um rio que pode curar as feridas de Yun. Eles chegam a uma cidade deserta, aparentemente abandonada, onde de repente experimentam um mau funcionamento de energia. Tristeza vai dar uma olhada, e os irmãos pensam. Tristeza tem se comportado estranhamente. Ela revela que a cidade costumava ser uma área comercial, com as pessoas ao redor, e o exército de Saru estava estacionado na área da mina, mas ela se recusa a continuar, não querendo expô-lo, e acha que eles deveriam apoiá-lo. Então os irmãos vão para Tristeza, quem diz a eles que não precisa de ajuda, explicando que o cristal de energia do navio está quebrado, então eles devem procurar um substituto na mina próxima. No entanto, ele afirma que a situação na mina é
complicada. Então ele quer ir sozinho, e oferece sua ajuda. Mas a tristeza diz a ele para não atrapalhar. Aprendemos que a tristeza foi enviada em uma missão para investigar as minas com sua equipe. Seus companheiros de equipe brincam enquanto eles fazem seu caminho para as minas. E vemos seu companheiro de equipe segurando um certo capacete, que é o mesmo que ele agora encontra na areia. Shin começa a ficar preocupado, porque a tristeza está demorando muito para voltar. Então ele pede a Shu para rastrear sua localização. E diz, tristeza provavelmente vai fugir se algo de ruim acontecer. Mas Shu diz a ele para calar a boca, que ele não tem ideia do que a tristeza passou. Enquanto a tristeza caminha para a mina, ele se lembra de seus companheiros de equipe, e em um flashback vemos sua equipe entrando nas minas. Eles procuram os mineiros humanos que desapareceram, mas está muito escuro. Então um deles ilumina a área, revelando capacetes de mineiro espalhados pela área. Eles veem um buraco que leva à mina subterrânea, e a tristeza verifica o mapa, vendo sinais vitais no subsolo. Então eles acham que os mineiros devem estar escondidos lá. Seus companheiros sentem o perigo, dizendo que não estão equipados para o combate, mas Sarah os lembra de sua missão, ordenando-lhes que se preparem para a batalha. Sua equipe pula no buraco, e eles explodem zumbis quando os veem. Tristeza pensa que eles são os mineiros desaparecidos, mas há muitos deles, então eles começam a fugir. Os zumbis bloqueiam seu caminho, então seu companheiro de equipe joga granadas e diz a eles para se protegerem. Os zumbis são eliminados, mas um deles se machuca. E enquanto ele se afasta, o sangue no chão forma um sigilo. Eles chegam a um local seguro, onde eles usam alguns cabos para enviar uma mensagem para o QG, solicitando backup. No entanto, enquanto eles enviam a mensagem, a parede atrás de seu companheiro de quebra, e ele sofre um ferimento fatal como um monstro parece atrás dele, que eles reconhecem como a besta colhedora de cadáveres. De volta ao presente, sabe sobre a besta, dizendo que é um monstro poderoso, come cadáveres, que é uma ameaça até para os imortais. Sapato acrescenta que só pode viver no reino do demônio negro, então nem deveria estar nas minas. Sapato rastreia a localização de Saru, e vemos que ele agora está coletando cristais, mas ele percebe que está parado em um sigilo. Ele reconhece como uma formação para abrir a passagem do reino demônio, que é ativado pelo sangue de um imortal. Isso explica como o monstro foi capaz de entrar nas minas, e ele percebe que sua equipe foi o sacrifício para a formação. A besta aparece diante dele, então ele se prepara para a batalha. Como ele se lembra de como sua equipe foi morta pelo monstro, Tristeza tentou salvar seu amigo, mas ele diz Tristeza para completar a missão, sabendo que ele não pode ser salvo. No entanto, Tristeza tentou lutar contra o monstro, esmagando-o com um pilar de pedra, mas não teve efeito. A Tristeza entra em colapso, mas seu amigo dá um passo à frente, sacrificando sua vida para prender o monstro. Tristeza tem uma visão de seus companheiros de equipe, e ele chora, enquanto ele se desculpa por não protegê-los, mas eles dizem a ele para não desistir, dizendo que não é hora de ele se juntar a eles, dizendo a ele para encontrar a verdade por trás da formação. Tristeza acorda quando Shen o chama, e ele vê os outros lutando contra o monstro. Shu explode com seu canhão, mas não tem efeito. Então, Tristeza diz a Shen para proteger a todos com sua barreira. Enquanto ele prende o monstro em uma formação, Shen se pergunta se ele está planejando se sacrificar, e a Tristeza diz, ele não quer perder mais amigos. Os outros continuam a se juntar ao monstro, mas isso apenas os joga fora. Tristeza se aproxima do monstro, preparando-se para sacrificar sua vida, mas Shen o impede, e usa seu cajado para abrir um buraco no teto. Com o monstro exposto à luz solar, rapidamente desmorona, e todo mundo sai vivo. Tristeza honra seus camaradas caídos, como ele promete descobrir a verdade por trás do sigilo, e ele se junta ao grupo enquanto eles continuam sua jornada para reunir os fragmentos da alma. Eles chegam ao rio Healing, e a Tristeza revela que as pessoas também vão para aquele rio para orar para que seus desejos se tornem realidade, e em maravilhas, porque não há muitas pessoas ao redor do rio. E Shu explica que é por causa do incidente na mina, fez as fadas se retirarem da área, pensando que existem demônios. Isso deu à área uma má reputação, então todo mundo agora está com medo de ir lá, porque eles poderiam morrer antes de chegarem ao rio. Shin e Yun tomam banho no rio, e Shin percebe que as feridas de Yun estão cicatrizando. Eles veem um homem misterioso chamado Mugen olhando para o céu, então Yun se aproxima dele, tentando falar com ele, mas Mugen o ignora. Ele se aproxima enquanto Shen lhe dá seu equipamento, perguntando a ele sobre o homem. Yun acha que Mugen não é uma pessoa comum, e Shen sente o perigo, sugerindo que eles deveriam voltar. Yun concorda com isso, mas Mugen percebe suas espadas, e eles são parados por ele. Mugen lembra o duelo que ele teve com o caçador de demônios mais forte, chamado Chen, também empunhava as espadas gêmeas. Queixo tenta lutar contra ele com uma espada, mas ele é empurrado para trás, então ele decide levar a sério, puxando sua segunda espada. Suas espadas se chocam, e eles parecem estar uniformemente combinados. Mugen libera sua
sua habilidade final, quebrando o chão ao seu redor, enquanto Shen gira suas espadas, combinando suas espadas e transformando-o em um bastão de lâmina dupla. Eles se atacam com tudo que tem, e Shen sai por cima quando Mugen se machuca, deixando uma cicatriz no rosto. Mugen conta a Yun sobre isso, mas Yun acha que sua história não faz sentido, que as espadas foram dadas a ele por seu pai. No entanto, Mugen, convencido de que ele está segurando as espadas de Shen, dizendo que ele não merece empunhá-lo, porque ele não é o caçador de demônios mais forte, Yun diz que pretende se tornar o mais forte, e ele acha que deve derrotar Mugen para ganhar esse título. Eles estão prestes a lutar, mas Shen fica no caminho, dizendo a Mugen que eles não sabem nada sobre Shen, e naquele momento, Shu chega, e Shen a informa sobre a situação. Ela diz ao filme para não causar problemas, mas ele balança sua espada intencionalmente errando ela, mas o ataque destrói uma rocha enorme à distância, surpreendendo a todos. Mugen quer lutar contra Yun, mas Yun chega de repente, reconhecendo-o como o mais forte espadachim do clã demônio, por causa da espada que ele está empunhando. Yun diz a Mugen que Yun não está em sua melhor condição, dizendo que eles foram lá para curá-lo porque ele está ferido, então ela sugere esperar que ele se recupere. Antes de lutarem, Mugen dá a Yun meio-dia para se recuperar, enquanto ele espalha sua energia pela área, dizendo a eles que todos eles vão morrer. Se eles tentarem escapar, eles voltam para o navio, onde Yun revela que Mugen roubou a espada sagrada do clã demoníaco. Isso irritou o ex-rei demônio, então ele tentou caçar Mugen, mas Mugen o matou no final. Shu acha que eles não têm chance contra ele, mas Yun os lembra que ele perdeu para Shen, dizendo que as espadas devem ser a chave para derrotá-lo. Ele revela que as espadas são passadas pelos escolhidos. Caçador de demônios contém um poder oculto dentro, que só pode ser ativado pelo escolhido. Ele pensa que pode ser capaz de usar a espada poder, mas Shu diz que é muito arriscado, sugerindo que eles deveriam recuar. No entanto, Tristeza sabe que eles não podem escapar, dizendo Mugen saberá sobre isso, porque ele espalhou sua energia pela área. Yun diz a eles que ele não vai recuar, dizendo que não vai colocar suas vidas em risco. Como ele diz a eles que eles provavelmente encontrarão oponentes mais poderosos no futuro, ele se lembra de como ele sobreviveu por causa da coragem de seu pai, dizendo que nunca fugiu dos demônios, e ele diz que protegerá Shen, mas Shen afirma que não precisa ser protegido. Yun se banha no rio, e Yin se junta a ele. Sabendo que ele sempre teve uma queda por ela, ela percebe as cicatrizes em seu corpo, vendo isso como prova de que ele protegeu Shen, e ela diz a ele que Shen tem medo de perdê-lo, revelando que ela ainda não consegue superar a morte de sua irmã. Ela não quer que Shen sinta a mesma dor. Ela está sentindo agora, então ela diz para você não morrer. No dia seguinte, Yin se recuperou totalmente, e a Tristeza usa sua magia para melhorar sua velocidade. Ele também usa uma armadura de seda de aranha feita por Yin, e é excepcionalmente difícil. Yun diz a Shen que seu oponente é mais forte que ele, então ele pode acabar morrendo, mas ele explica que não pode recuar, porque os caçadores de demônios precisam de coragem para derrotar o mal. Yun acredita que eles precisam arriscar suas vidas, mesmo que o oponente seja mais forte do que eles, dizendo que eles podem derrotar qualquer oponente se eles ficarem com medo. Em um flashback, vemos um jovem Yun olhando para as espadas gêmeas. Ele está prestes a tocá-lo, mas Gon o impede, dizendo a ele para não mexer. Gong revela que apenas os escolhidos, matador de demônios, pode empunhá-lo, e mesmo ele não é digno de fazê-lo. Yun quer ser o escolhido, mas Gong o chama de arrogante, dizendo que ele ainda tem um longo caminho a percorrer. De volta ao presente, Yun tenta atacar Mugen, mas ele é empurrado para trás. Mugen contadores, cortando seu peito, mas sua armadura o protege. Mas quando Mugen o empurra, a armadura não é suficiente, e ele se machuca. Tristeza observa que a espada de Mugen é mais longa, então ele tem a vantagem em termos de alcance. Enquanto Yun luta para se esquivar dos ataques de Mugen, ele se lembra quando ele lutaria contra seu pai, iria bater na cabeça dele com seu bastão. Yun o chama de trapaceiro, por causa do comprimento de sua arma, e ele começa a fugir. Enquanto Gong o persegue, Yun de repente joga sua arma, mas Gong o desvia e o derruba, fazendo com que ele ceda. Gong diz a ele que seus truques não são eficazes, dizendo a ele que ele precisa treinar. Nós o vemos treinando à noite. Quando ele é repentinamente atacado por morcegos, ele balança sua espada, mas ele não pode acertá-lo se eles o cercam. Como ele observa que os morcegos não têm medo dele, apesar de seu alcance mais longo, quando um morcego o morde,
tarde, ele percebe que o alcance de uma arma pode ser combatido com boa técnica. No dia seguinte aprendemos que os morcegos foram derrotados e tem uma revanche com seu pai, onde ele é capaz de pressioná-lo com sua técnica. Gon ataca com sua equipe, mas Yun foge por pouco e ele consegue pegar seu pai, vencendo o duelo. A luta de Yun contra o movimento continua e ele joga areia ao redor para que ele possa fechar a distância. Eles trocam golpes ferozmente e Yun defende seu ataque, seguindo com sua própria greve. Todo mundo pensa que Mugen é feito para... Mas Mugen sobrevive, dizendo que é hora de ele levar a sério. Uma energia escura envolve sua lâmina, como ele ataca com uma habilidade que faz com que a armadura de Yun rache. Jung revela que a armadura vai quebrar se o mesmo ponto for atacado repetidamente, e Mugen continua a usar a habilidade, enquanto Jung luta para se esquivar dos ataques, mas ele acaba sendo atingido, fazendo com que a armadura se quebre. Jung diz a Mugen que ele é muito forte, dizendo que ele não tem chance. Em outro flashback, um homem diz a ele que há um monstro na aldeia. Então ele começa a curar seu pai, mas Gong não está em lugar nenhum. Ele tira as espadas da casa e ele corre para a aldeia. Mas ao longo do caminho ele vê um urso tentando atacar Shen. Yun joga bolas de neve no urso, chamando sua atenção enquanto ele se prepara para lutar contra isso. De volta ao presente, Yun continua a lutar. Como ele observa que Mugen é muito melhor do que ele, mas ele sabe que deve lutar, porque é seu dever proteger Shen. Yun é derrubado. Como Mugen diz a ele que ele está apenas desperdiçando sua vida, porque ele é muito fraco para proteger outras pessoas. Mas Yun acha que vale a pena sacar sua vida para proteger alguém importante. Ele lembra que quando ele lutou contra o urso, ele se machucou e seu sangue fluiu através de suas espadas, desbloqueando um poder misterioso que cercava as espadas com uma aura escura. Ele fica cheio de intenção de matar, e ele ataca o urso, mas Gong chega de repente, derrubando-o. Gong diz ao urso para hibernar na caverna, ameaçando matá-lo se causar mais problemas. E o urso rasteja para longe. Eles voltam para casa, onde Yun pede desculpas por suas ações, perguntando a ele porque ele não quer que ninguém use as espadas gêmeas. Gong diz a ele que a arma requer disciplina, porque seu poder pode sair pela culatra. Ele revela que o usuário pode sacar seu sangue para despertar o demônio na espada e adquirir maior poder. No entanto, esta é uma técnica muito arriscada, que o usuário pode acabar perdendo a vida. No processo, Yun decide tentar isso, cortando seus braços e fazendo com que seu sangue cobrisse suas espadas. Ele fica cercado por uma aura escura, enquanto ele solta um grito poderoso. Mugen reconhece a técnica como sacrifício de sangue e Yun rapidamente corre em sua direção, soprando com este novo poder. Yun consegue pressionar seu oponente. Como a tristeza observa que o poder não é humano, Yun encurrala Mugen, mas ele diz a Yun que não é o suficiente, e Yun é empurrado para trás. Mugen diz a ele que ele não está nem perto do nível de Shen, dizendo que não tem a intenção de matar. Voltamos à batalha entre Mugen e Shen, onde Mugen se pergunta o que ele está pensando, porque ele não parece se importar em ganhar. Shen afirma que só quer acabar com tudo, mas Mugen acha que ele fala bobagem. Ele pensa que lutar é sobre a sobrevivência do mais apto, mas Shen não compartilha seu sentimento, dizendo que é um caminho que nunca termina. Mugen ataca ele, mas como eles trocam golpes, Shen diz a ele que existem seres superiores a eles, então sua busca para se tornar o mais forte nunca terminará. Shen usa sua habilidade final para derrotar Mugen, e até hoje ele ainda se lembra do ataque. Sabendo que Shen poderia ter acabado com sua vida naquele dia, Mugen consegue empurrar Yun de volta, jogando-o no rio, mas ele imediatamente se levanta. Como Mugen se pergunta se Yun for capaz de realizar seu desejo, Yun continua a lutar, e ele está feliz porque Yun está finalmente lutando bem. Shu acha que Yun está prestes a virar o jogo, mas de repente ele se aproxima deles, o que os deixa confusos. Quando se perguntam o que há de errado com ele, eles percebem que ele perdeu o controle e ele começa a atacá-los. Ele começa todos como inimigos. Então ele ataca em Yin, mas ela consegue se esquivar de seus ataques. Tristeza o afasta com sua magia, e ele o congela enquanto ele está caído. Shin verifica ele, mas Yin o afasta. Yun diz que ele vai matar todos os demônios, enquanto ele se liberta do gelo, tentando atacar Yun novamente, mas ele é esfaqueado por Mugen, fazendo com que ele caia e perca a consciência. Yun tem uma visão das espadas gêmeas, dizendo que ele ainda pode lutar, então ele pede para dar a ele seu poder. Enquanto ele o agarra, ele vê a memória de Shen, que vai para uma aldeia em uma missão com Gong. Enquanto caminhavam pela aldeia, eles percebem que todo mundo está sofrendo por causa da fome. Gong dá às crianças um pouco de comida. Como um velho pede a Shen para salvar todos, uma criança vem correndo, avisando a todos que os demônios chegaram para comê-los. Como demônios aparecem, e um deles tenta atacar Shen, mas ele é imediatamente retirado. A gangue de demônios em Shen
mas ele facilmente tira todos eles. Ele faz o seu caminho para uma caverna próxima, onde ele vê crianças demônios chorando. Um velho demônio implora para ele poupar as crianças, enquanto ele se curva diante dele, dizendo que as crianças são inocentes. Gong o alcança, lembrando-o de sua missão de matar os demônios, mas Shen diz que simplesmente não consegue, porque ele não quer massacrar as outras raças. Para os humanos sobreviverem, Gong acha que eles precisam eliminar os demônios para tornar o mundo um lugar melhor, mas Shen discorda, dizendo que matar sem fim nunca pode mudar o mundo. Ele diz a Gong que ele está indo para o oeste, pensando que ele vai encontrar uma maneira de acabar com tudo. Como ele promete voltar um dia, Shen chega a uma cidade que está cheio de cadáveres de demônios. Ele inspeciona um dos corpos e ele aprende que o atacante usou uma técnica de espada mortal. Ele investiga um prédio onde encontra Mugen, que acabou de matar os demônios. Mugen pode sentir as almas de todos os demônios que Shen matou. Pensando que ele deve ser o humano mais forte vivo, então ele o desafia para uma luta. Depois de algum tempo, vemos Gong liderando um grupo de humanos durante o inverno, e eles se abrigam em uma caverna. Enquanto Gong olha para o horizonte, ele vê um homem se aproximando, e ele percebe que é Chen, e nós o vemos segurando um bebê. Eles voltam para a casa dele, e Gong se oferece para cuidar da criança. Shen parece ter aprendido algo durante sua busca, dizendo que vai haver caos, e ele dá a Gong suas espadas, dizendo a ele que ele não tem muito tempo sobrando, então eles precisam deixar o futuro para as crianças, e recupera a consciência. Enquanto ele se deita no rio Healing, Mugen remove sua espada, e ele começa a se afastar, dizendo que Chen o poupou no passado, então ele está apenas retribuindo o favor, mas ele diz a Yun que ele não mostrará misericórdia da próxima vez, dizendo que ele deve a ele uma batalha real. Mugen sai, e os ferimentos de Yun são curados, e Shen está feliz por ele estar bem. Yun conta a Shen sobre seu sonho, dizendo que deve ter sido um fragmento de memória. Esquerda nas espadas gêmeas, Shen se pergunta se sua equipe também tem algo a ver com Shen, mas Yun diz que eles precisarão encontrar os fragmentos da alma. Para descobrir, eles voltaram para o navio, mas eles não sabem o que fazer a seguir, porque eles precisam reunir os fragmentos da alma, mas também aprender sobre os segredos por trás das espadas gêmeas. A tristeza diz a eles sobre Shalom, o lugar mais bem informado do mundo, e ele menciona, é a única cidade onde residem imortais. Neste reino sua civilização é incrivelmente avançada, e os irmãos estão animados para ver. Então eles fazem o seu caminho para a cidade. Na cidade de Shaolin encontramos o jovem mestre Chen Yu. Como uma princesa persa é apresentada a ele como uma noiva, candidato seu mordomo Fu, forma que ela é boa em dançar, e ela demonstra isso no local, mas Shen Yu não está impressionado. Então Fu diz a ela para deixar. Fu se pergunta por quê. Ele não gosta de nenhuma das princesas apresentadas a ele, já que ele já rejeitou 9 candidatos, mas ele está confiante de que Shen Yu vai gostar do último. Enquanto ele chama uma feiticeira do mal, uma mulher encantadora aparece, e ela consegue chamar a atenção de Shen Yu, mas quando ela remove a máscara, revelando um rosto horrível, ele é instantaneamente desligado, e ele foge horrorizado. Enquanto fora, Shen Yu se recupera da experiência traumática, e ele acha que Fu tem um gosto terrível para mulher. Ele revela que já está apaixonado, e acontece que ele gosta de Shu. Aprendemos que ela fez uma promessa de se casar com ele. Quando ela voltar, e Fu diz a ele que ele vai preparar um casamento para eles. Assim que ela chegar, enquanto isso, Shu está agindo de forma estranha, e Saru se pergunta se é porque ela não quer ir para a cidade de Shaolan. Shu diz a ele que o governador da cidade pode não ter a resposta que está procurando, mas Saru pensa que o imperador pode ser capaz de ajudá-los. Naquele momento, Shin diz a eles que a equipe está respondendo a um fragmento de alma e está apontando para a cidade. Eles chegam na entrada da cidade, e eles ficam surpresos com o quão bonito é. O guarda os para enquanto um drone examina cada um deles, e o drone permite que eles entrem. Há de repente um anúncio de que o jovem mestre Shen Yu terá um grande casamento em 3 dias, convidando a todos para participar da cerimônia. Shu está surpreso que Shen Yu está prestes a se casar, e ela parece estar chateada. Enquanto caminhavam pela cidade, um vendedor de frutas diz a eles que seus produtos são gratuitos. Para comemorar o casamento do jovem mestre, Shu a incomoda sobre os detalhes do casamento, querendo saber tudo sobre isso, enquanto Yin se pergunta por que ela se preocupa tanto com isso. Naquele momento, um grupo de soldados chegou, acolhendo-os na cidade como ilustres convidados, e dizendo-lhes que o jovem mestre está esperando
esperando por eles no palácio. Eles estão surpresos com este tratamento, e eles entraram no palácio, onde eles têm uma refeição incrível. Como Shen Yu os recebe na cidade, Ying parabeniza Chen Yu por seu noivado, dizendo que foi uma surpresa, então eles não foram capazes de preparar um presente para ele. No entanto, Chen Yu afirma que eles já têm um maior presente para ele, e eles percebem que Shu é na verdade a noiva. Ficamos sabendo que Fu já fez os preparativos para o casamento. Quando confirmaram que Shu voltou para a cidade, Shen Yu revela que ele registrou suas informações no sistema de segurança, então o festival de casamento foi acionado automaticamente. Quando ela voltou, lembrando-a da promessa que ela fez a ele, em um flashback vemos um jovem Shu protegendo Chen Yu de um grupo de valentões. Os valentões desprezam Chen Yu. Ele é do reino inferior, então eles ameaçaram espancá-lo, mas Shu derrota todos eles. Shen Yu agradece Shu por salvá-lo, dizendo que ela é incrível, e ele quer que ela vá para a cidade de Shaolan. Quando ela crescer, ele quer que ela seja sua noiva. Shu se pergunta onde a noiva está, e Shen Yu diz a ela que a noiva pode gastar todo o seu dinheiro de bolsa, então ela promete ser sua noiva de volta no presente. Shen Yu revela que ele estava esperando ela voltar, e ele está feliz que eles agora podem realizar o casamento. No entanto, Shu diz a ele que ela não sabia o que era uma noiva, que ela era muito jovem na época. Ela revela que pediu aos valentões para atacá-lo, ameaçando espancá-lo se eles não cumprissem, porque ela queria que ele lhe devesse e pagasse por comida, mas Shen Yu diz que não se importa, dizendo que esses detalhes não importam, porque ela já fez uma promessa a ele, e ela voltou para a cidade. Yun diz a ele que ela voltou para o casamento, e isso a deixa chateada. Como Shen percebe que ela não quer se casar, mas Yun pensa que eles poderiam usar o casamento para encontrar o imperador, para que todos decidam jogar junto. Tristeza dá um sinal para Shu, lembrando-a de sua missão para encontrar os fragmentos da alma. Ela sabe que precisa lidar com Shen Yu para completar a missão, então ela decide fazer sua parte. Até o dia do casamento, Shu vai para o quarto dela enquanto os outros se reúnem do lado de fora, discutindo o que eles devem fazer a seguir. Eles estão preocupados com Shu, e Yin se pergunta se ela vai ficar na cidade para se casar, mas todo mundo pensa que é impossível. O cajado responde a um fragmento de alma, e a tristeza rastreia sua localização, dando-lhes uma pista para seguir. Naquela noite, vemos Shu em seu quarto, pensando na promessa que ela fez. Ela não quer prosseguir com o casamento, então ela planeja fugir depois de completarem sua missão, mas aprendemos, Shen Yu é na verdade o detentor do fragmento da alma, e ele jura que nunca permitirá que Shu saia novamente. Vemos Yin e Yang bebendo juntos. Quando uma mulher chama a atenção dele, ela esbarra em um homem, e ela percebe que perdeu o colar, então ela começa a pedir ajuda. Yun tenta parar o ladrão, tentando agir legal, mas o ladrão passa correndo por ele e consegue escapar. A mulher chega com os guardas, dizendo a eles que Yun é o ladrão, porque ele está usando o colar dela. Os guardas o prendem, e Yun tenta explicar que ele foi incriminado, mas eles não acreditam nele. Ying diz a eles que ele é um convidado de Chen Yu, então eles verificam seus registros, mas os guardas revelam que Yun e Ying são listados como imigrantes ilegais, então eles começam a fugir. Enquanto isso, Shen e Tristeza estão procurando o fragmento da alma, mas eles não conseguem encontrar. A equipe aponta para o portão da cidade, e Shen acha que o fragmento não está na cidade, então eles saem, mas quando chegam a uma floresta, Ai para de responder. Eles decidem voltar, mas quando eles chegam na entrada, eles ouvem um anúncio dizendo: os portõis estarão fechados até a cerimônia de casamento, e ninguém terá permissão para entrar na cidade. Shen corre para o portão, mas uma barreira o repele. Enquanto a Tristeza se pergunta por que a cidade foi bloqueada, eles encontram um velho que revela que ele colecionou ervas para sua filha doente. Perguntando como ele pode entrar na cidade, Shin fala com os guardas, contando a eles sobre o velho, mas eles dizem a ele que estão apenas seguindo ordens de Chen Yu, e eles não podem permitir que ninguém entre. Tristeza se pergunta se isso já aconteceu antes, mas o homem diz a ele que esta é a primeira vez. Shin tenta usar um gancho, mas a barreira impede toque na parede, então a Tristeza usa sua magia para ajudá-lo a chegar ao topo, mas sua magia é repentinamente dissipada. Ele observa que a barreira é muito forte, e Shen se pergunta como eles podem entrar na cidade. O homem diz a eles que há outra maneira, revelando que existe um túnel secreto que leva à cidade. Ele os leva a uma abertura, permitindo que eles entrem no túnel. Enquanto eles exploram, Shen atinge uma barreira empurrando para trás, e a Tristeza o reconhece como obra de imortais. Ele percebe que pode passar pela barreira, pensando que o túnel foi construído para imortais. Ele
procura um interruptor e machuca a mão, ativando um mecanismo com seu sangue que remove a barreira, permitindo que seus companheiros entrem. Eles chegaram ao fim do túnel e eles sobem até o topo, mas eles percebem que eles acabaram de interromper uma apresentação. Saru usa sua magia, permitindo que Shen execute movimentos acrobáticos, e a multidão está convencida que isso faz parte da performance, mas uma mulher os relata a um guarda, então eles começam a fugir. Enquanto o guarda os persegue, eles se escondem em uma multidão, permitindo-lhes perder a guarda, mas eles percebem que estão nas notícias, e as pessoas olham para eles, então eles fogem. Shen se pergunta por que o velho desapareceu, e a tristeza pensa que eles caíram em sua armadilha. Dizendo tudo parece estar arranjado, vemos os servos preparando para o casamento, e Fu diz a ela que Chen Yu está esperando por ela. Ela o conhece em um estúdio onde eles tiraram suas fotos. Ele está prestes a beijá-la, mas ela o impede, perguntando que ele quer se casar com ela, que ele já sabe que ela manipulou os valentões, mas ele revela a verdadeira razão pela qual ele foi intimidado. E em um flashback, aprendemos que Shu era popular na academia e Shin, você queria chamar a atenção dela. Então ele pede aos valentões para ajudá-lo, dizendo que vai dar comida se eles o intimidarem. Eles decidem ajudá-lo e Shu interfere batendo neles, então ele agradece por salvá-lo, dizendo que vai comprar comida para ela de volta no presente. Shen Yu revela que ele fez tudo isso para que ele possa mostrar sua riqueza e pedi-la em casamento. Ele revela que não pode deixar a cidade por causa de seus deveres, mas ele está feliz que ela chegou, dizendo a ela para governar a cidade com ele, mas ela diz a ele que não foi para a cidade casar com ele, dizendo ela apenas foi para a cidade para encontrar o fragmento de alma. Ele está arrasado ao ouvir isso, pensando que ele merece ser rejeitado, mas de repente ele a abraça e o fotógrafo tira sua foto, dizendo que ele foi capaz de obter um bom tiro. A imagem é exibida em público e Shin vê isso, então ele se pergunta o que está acontecendo. Saru pensa em tudo o que aconteceu e ele conclui que Shu está em perigo. Shu fica chateado porque Shingu a está pressionando para se casar com ele, mas ela de repente se torna submissa. Como ele usa o fragmento de alma, dizendo que não quer que ela corra mais riscos, vemos um anúncio sobre o casamento, revelando que os convites foram enviados para representantes da seita. Young se pergunta como eles podem entrar no palácio. Young pensa em atacar de frente, mas ela diz a ele que ela tem outro plano. Vemos dois homens com convites para o casamento e Young se aproxima deles, perguntando se ela pode sentar com eles. Eles estão atordoados com sua beleza e eles permitem que ela se junte a eles. Ela diz a eles que ela estava apenas passando pela cidade, mas ela agora está presa porque a cidade foi bloqueada. Eles oferecem a ela acomodação, mas eles começam a brigar por ela enquanto eles estão distraídos. Yin usa sua teia para receber os convites e ela os envia para Yun. Ying continua a distraí-los e eles continuam a lutar por ela, mas eles eventualmente perceber que seus convites foram roubados e ela não está em lugar nenhum. Você e Yin discutem como eles podem entrar no palácio, pensando que espadas e Yin vão ser um problema, mas ele decide que ele vai fingir ser um comerciante de armas que apresentará as espadas gêmeas ao queixo. Você como uma oferta e Yin decide posar como sua esposa. Shin e Saru foram capturados, mas Saru diz a eles que ele é o enfermeiro pessoal de Shu e que ela precisa passar por tratamento mágico porque ela está sofrendo de uma doença, dizendo que o casamento será arruinado se ela ficar doente. Os guardas verificam a filmagem da câmera e eles descobrem que Saru estava com Shu quando ela entrou na cidade. Então eles decidem informar Shin Yu. Vemos todos se preparando para o casamento e Shin Yu está ansioso pelo evento, mas um guarda se aproxima dele, informando sobre a tristeza. Voltamos para a cela onde a tristeza revela que ele estava mentindo sobre a condição de Shu. Shin ainda está segurando a tristeza, pensa que eles estão prestes a encontrar o fragmento da alma. Shin Yu entra na célula, perguntando que eles voltaram para a cidade, e ele diz a eles que eles nunca mais verão Shu porque ela está prestes a se tornar sua esposa. Shin e Tristeza não acreditam nele, que eles sabem que ela nunca abandonará a missão, mas ele mostra a eles o fragmento da alma e Shin empunha o bastão, usando para atacá-lo, mas ele contra-ataca, derrubando Shin. Ele usa o fragmento na Tristeza, colocando-o sob seu controle, e ele restringe Shin, usando seus poderes para fazer uma lavagem cerebral nele. Ele tenta tirar a alma de Shen, mas ele ouve a voz do guardião, e Shen o agarra quando ele percebe que seus poderes estão sendo absorvidos. O guardião revela que o corpo de Shen pertence a ele, então ele não vai deixar Shen Yu tirar isso. Shen Yu tenta entender o que acabou de acontecer, observando que ele quase perdeu seus poderes. Então ele decide deixar Saru cuidar de Shen quando ele sai da cela, dizendo aos guardas para ficarem longe disso. Saru ataca Shen, removendo suas restrições e lançando bolas de fogo, mas Shen se esquiva de tudo isso, e ele ataca Saru, derrubando-o. Shen se pergunta o que ele deve fazer, pensando que ele não pode derrotar Shen Yu por conta
conta própria, porque ele é muito fraco, mas o guardião o chama e o leva para um lugar que é revelado ser a gaiola de seus poderes. O guardião revela que o cajado é apenas uma fechadura, e ele precisa desbloquear seus próprios poderes, dizendo que ele precisa se lembrar de quem ele é. Ele lembra que ele é um caçador de demônios, e de repente ele começa a cair, mas ele agarra sua equipe, que começa a brilhar intensamente. Ele voltou para a cela, percebendo que ele está segurando sua equipe. Então ele se pergunta se foi tudo uma ilusão. Ele grita por ajuda, dizendo que a tristeza foi amaldiçoada, e um guarda o ouve abrindo a cela para investigar. Mas Shen o nocauteia. Shen tenta escapar da masmorra, mas ele percebe que está perdido, e um homem diz a ele que ele precisa de um guia. O homem se oferece para mostrar-lhe o caminho, se ele abrir a porta da cela, revelando que ele é o imperador. Ele explica que seu filho Shen Yu o trancou, dizendo ao povo que o imperador está vivendo em reclusão para que ele possa governar a cidade. Ele reconhece a equipe de Shen, convencendo Shen de que ele está dizendo a verdade, porque o imperador é conhecido por seu conhecimento. Shen destranca a porta, e enquanto ele remove as restrições do imperador, ele diz a ele que ele queria conhecê-lo. Shen conta a ele sobre a situação, explicando que sua grupo está procurando os fragmentos de alma, mas Shen Yu está tentando se livrar deles. Então o imperador concorda em ajudá-los, dizendo que levará Shen Yu à justiça. Eles tentam se esgueirar para o palácio, mas eles são pegos pelos guardas, e eles estão prestes a ser presos, mas a fumaça cobre a área quando você e Ying aparecem. Derrubando os guardas, Shen os apresenta ao imperador, dizendo a eles que ele estava trancado na masmorra, e explicando que a tristeza ainda está em sua cela, porque ele sofreu uma lavagem cerebral por Shen Yu. Yung acha que Shu também sofreu lavagem cerebral, e o imperador fala sobre o fragmento da alma, dizendo que tem o poder de controlar mentes. Yung testa o imperador, perguntando se ele sabe sobre as espadas gêmeas. Então ele diz a Yung que foi usado por Chen, mas parece diferente do original. Yung está convencido de que ele realmente é o imperador, dizendo a ele que eles precisam usar um disfarce para a missão. Então Yung sai para pegar algo para Shen e o imperador. Ele rouba as roupas dos convidados e dá a eles. Então todos agora estão prontos para a missão. Convidados se reúnem para o casamento. Como comida, faz um discurso. Eles percebem que a tristeza também está no evento. O imperador diz que Shen Yu usou magia para controlar o exército, então eles precisam ter cuidado. Ele diz a Yung para desafiar Shen Yu para um duelo. Conhecendo a tradição da cidade, vai obrigá-lo a aceitá-lo, e o imperador promete revelar sua identidade no momento certo. Shen Yu e Shu aparecem diante dos convidados, e eles prosseguiram com o casamento, mas Yung os interrompe, dizendo que quer lutar com Shen Yu, e todos estão ansiosos para ver sua batalha. Fu explica que há uma objeção no casamento, então de acordo com a tradição, Shen Yu precisa lutar contra Yung. Eles entram na arena, onde Fu apresenta Yung a todos, dizendo que ele passou um tempo viajando com Shu, então ele deve estar apaixonado por ela, mas Fu acha que o amor de Shen Yu prevalecerá, e eles se preparam para lutar, enquanto a multidão se pergunta como Yung pode vencer, porque ele é apenas humano, e ele está lutando contra um imortal. Yung ataca e sua batalha começa, enquanto Yung faz seu caminho para a tristeza, tentando chamar a atenção dele, mas ele não está respondendo, porque ele ainda está sob o efeito da alma. Fragmento ela tenta acordá-lo, mas Shen Yu a vê, então ele controla a tristeza, fazendo com que ele a casse, mas ela o chuta para longe. Você e Shin, você continua a trocar golpes. Como Shin, você se pergunta o quão imortal pode ser tão poderoso. Ele ativa o poder de sua lança, cobrindo-o com energia de gelo, e ele te ataca conseguindo acertar. Enquanto isso, Shen vai para Shu, tentando acordá-la, mas o imperador sabe que não vai funcionar, porque ela ainda está sob o feitiço de Shen Yu. A lesão de Yung começa a congelar, como o imperador explica que as armas imortais contêm magia, e a lança de Shen Yu tem o poder de congelar o sangue de uma pessoa. Shin acha que é hora do imperador para revelar sua identidade, mas ele diz que ainda não é hora, dizendo a Shin para confiar em seu irmão. Shen Yu acha que o gêmeo de Yung, espadas não são páreo para sua lança, mas Yung revela que ele lutou contra oponentes mais forte que ele. A luta continua, como Shen Yu explica que é melhor para Shu ficar na cidade, porque eles não terão sucesso em sua missão para coletar os fragmentos da alma. Ele chuta Yung, dizendo a ele que é impossível para um humano derrotar um imortal, mas Yung explica que os humanos podem quebrar seus limites, e ele libera seu verdadeiro poder. Ele ataca Shen Yu, e eles continuaram a trocar golpes. Como Yung consegue acertar um golpe, Shen Yu decide lutar seriamente, dizendo que Yung vai morrer se ele não conseguir acompanhar. Eles lutam com tudo o que tem, destruindo seus arredores, e eles se chocam no ar, liberando uma onda de choque que afeta a todos na área. O imperador acha que é hora de revelar sua identidade, então Shen diz a todos
todos para não confiar em Chen Yu, porque ele trancou o imperador na masmorra para que ele possa se tornar o governante da cidade. O imperador se revela e Chen Yu fica surpreso ao vê-lo. Ele expõe Chen Yu, dizendo: ele fez lavagem cerebral em Shu e tristeza. E o imperador ordena que os guardas o prendam, chamando-o de traidor. Os guardas o cercam, mas ele explica que o imperador está possuído por um demônio. Fu tenta explicar a situação, mas o imperador diz aos soldados para não acreditarem neles, porque eles estão trabalhando juntos. Vendo que ele não tem escolha, Chen Yu usa uma habilidade para explodir os soldados, cobrindo a área com gelo, mas Yun consegue resistir ao ataque, e Chen Yu se pergunta como isso é possível. Yun o ataca, mas ele explica que eles não estão mais lutando por Shu, porque a cidade está em perigo. Yun não acredita nele, mas ele diz que o imperador os enganou, e eles veem uma energia escura deixando o corpo do imperador. Como a misteriosa mulher chamada Suzu aparece, ela revela que estava escondida no corpo do imperador, e aprendemos que ele estava lutando para contê-la. Então ele ordenou que seu filho o selasse na masmorra. Ele confiou a cidade a Chen Yu, que o trancou na masmorra, ordenando aos servos que selassem o lugar com magia. Chen Yu está determinado a parar Suzu, mas Yun está com raiva, que foi ela quem matou o pai dele. Ela se lembra dele dizendo a ele que ele cresceu, e ela diz a ele que Gong era muito fácil de matar. Ele ataca ela determinado a matá-la, mas ela usa cordas para manipular o corpo de Shen. Usando-o para atacar Yun, ele diz a ela para deixar Shen ir, e Shen Yu se junta à luta, mas ela diz a ele que ele tem outro oponente. O velho aparece, e ele se transforma em um demônio, aquele que vai derrotar. Ataca você e Shin você, soprando-os para longe, e eles percebem que tem um inimigo comum, então eles decidem lutar juntos. Eles lutam contra o demônio. Como Chen Yu observa que sua arma não está causando dano, então ele anexa o fragmento de alma à sua lança, e ele bate no chão para convocar gelo, imobilizando o demônio enquanto ele o ataca, conseguindo machucá-lo, mas o demônio se liberta e ataca Shu. Então Chen Yu a protege empalando Uritus com sua lança, mas vemos que ele foi mortalmente ferido. Yun chega lançando uma combinação de ataques e derrubando o demônio. Chen Yu diz a Shu que ele se sente culpado por forçá-la a ficar, pensando que ele merece morrer. Ela diz a ele que ela sempre valorizou a promessa que fez a ele, e ela simplesmente não queria se casar com ele imediatamente, porque eles não se veem há muito tempo, mas ele sabe que não tem muito tempo sobrando, e ele mostra a ela fragmento da alma, dizendo a ela para usá-lo para se proteger, antes de dar seu último suspiro, porém ela não usa, e a Suzu tenta puxar para dentro, então ela fica com raiva usando seu canhão para explodir Suzu. Mas vemos que ela foi protegida pela barreira de Chen. Shu está determinado a vingar Shen Yu, mas ela de repente desmaia, enquanto Suzu diz a Yun que seus amigos estão caídos, dizendo que ele não tem chance por conta própria, mas Yun acha que isso é realmente uma coisa boa, que ele não terá que se preocupar em machucar seus amigos, e ele usa seu sacrifício de sangue, fazendo com que ele enlouqueça. O demônio ataca ele, mas ele é capaz de acompanhar seus movimentos. No entanto, ele está prestes a perder o controle, e ele tenta resistir, mas Suzu percebe que ele é vulnerável. Então ela tenta esmagar seu espírito. Ele tem uma visão onde ele é levado de volta à época em que seu pai foi morto. Ele observa Suzu enquanto ela mata Gon, fazendo com que ele caia em desespero, mas ele se lembra de como seu pai lhe disse que ele seria capaz de desbloquear o poder das espadas gêmeas e se tornar o caçador de demônios mais forte. Suzu fica surpresa ao ver que seu corpo está brilhando brilhantemente, e ele vê Chen em sua visão. Vemos que o poder do gêmeo, espadas foram desbloqueadas, como Chen explica, que o verdadeiro poder não vem da arma, mas do portador, que está determinado a proteger os outros. Yun usa a habilidade final de Chen, e Suzu reconhece sabendo o quão poderoso é, então ela ordena que o demônio o derrote, mas ele imediatamente corre para frente, matando o demônio com um golpe. Ele aparece atrás de Suzu dizendo a ela que acabou, mas Shen o ataca, soprando-o para longe. Shin continua a persegui-lo, incapaz de controlar seus movimentos, e ele desfere um golpe devastador, derrubando Yun. Ele está prestes a acabar com ele, mas Yun o restringe enquanto implora a Yun para matá-lo, pensando que é a única maneira de derrotar Suzu. Ela usa uma técnica tentando esmagar os irmãos, mas Yun diz a Shen para não perder. Enquanto ele o joga em segurança, Suzu acha que Yun foi esmagado até a morte, e Shen se desespera, então ele pensa em fazer um acordo com o Guardian, perguntando se ele pode emprestar seus poderes, mas ele diz a Shen que ele precisa pagar com sua alma. As cordas de Suzy quebram de repente, enquanto Shan
libera o poder do guardião, o guardião diz a ela que até os imortais temem, e ele está com raiva que ela tentou manipular sua alma. Ela o reconhece chamando-o de Fushi, mas ele a esfaqueia, dizendo a ela que ela não tem o direito de dizer o nome dele, enquanto ele queima o corpo dela. Depois de algum tempo, vemos todos no funeral de Shinyu lamentando sua morte, e Yun parece estar frustrado porque ele não foi capaz de salvar Shinyu. O grupo continua sua busca pelos fragmentos de alma, mas eles não sabem por onde começar. O imperador os aconselha a ir para a montanha Shumi, onde os deuses residem, dizendo que encontrarão o que procuram. Tristeza diz que eles não podem alcançar a montanha, mas o imperador revela que ele pode levá-los lá, enquanto ele usa sua magia. Abrindo um portal para o seu destino, ele os avisa que a jornada será perigosa, e ele se despede deles quando eles entram no navio, pronto para continuar sua missão. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.